seja muito bem-vindo para mais um culto. Nós estamos aqui para adorar ao nome de Jesus nesse mês de janeiro. Eu quero ler com vocês um texto bem rápido, lá em Salmos capítulo 24, que diz assim: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e a afirmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte santo do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre nós. Doce presença, perfume suave, eu sei que estás entre nós, és bem-vindo, fostes Bendito seja o nome de Jesus.
você um texto bem rápido. Lá em Gênesis, capítulo 17, diz assim: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Essa palavra, Yahvé, o nosso Deus, faz uma aliança com Abraão, e ele estabelece que Abraão e a sua descendência terão uma aliança com Deus. E trazendo esse contexto para a oferta, eu consigo imaginar, antes do sacrifício de Jesus, o povo sempre que ia se relacionar com uma divindade, entregar o seu culto a uma divindade, eles levavam uma oferta. E a partir do momento em que eles entregavam essa oferta em sacrifício, que podia ser sacrifício de animais ou sacrifício de pessoas, eles estavam declarando que esse Deus era deles, que eles pertenciam a esse Deus. Então, todas as vezes que você vem e entrega a sua oferta como parte do culto, você está declarando a quem você pertence. Você está declarando que Yahvé, o seu Deus, tem uma aliança com você. Aqui embaixo estará aparecendo as formas que você pode ofertar ao Senhor. E enquanto nós ministramos a canção, entregue a sua oferta ao Senhor, demonstrando que você tem uma aliança com Ele, demonstrando que Ele é o seu Deus. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração.
vamos orar pela pastora Lânia. Deus, em nome de Jesus, nós oramos consagrando a vida da tua filha. Oramos entregando, Senhor, a palavra. Oramos para que o Senhor drible as emoções da tua filha, Senhor, e que ela diga as palavras que o Senhor quer que ela diga. Senhor, nós não queremos uma boa palavra, nós queremos a sua palavra. Por isso, a use de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Deus abençoe você com muita paz, muita prosperidade aí onde você está, amém? Nós estamos num tempo de recesso, um tempo de descanso das nossas atividades aqui na igreja, um tempo de receber renovo, mas eu estou aqui para dizer para você que nesse tempo de recesso, ainda assim, existem algumas coisas que são essenciais para a nossa vida, que nós precisamos manter, que nós não podemos deixar de fazer. Por exemplo, orar, não é verdade? Orar por você, orar pelas suas necessidades, orar pelos líderes, orar pelos pastores, orar pela igreja. Isso é essencial, porque a oração não pode parar. Outra coisa que você também precisa manter nesse tempo é a sua vida espiritual funcionando. Ler a Bíblia, buscar a face de Deus, tudo isso é essencial. E hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você sobre uma dessas coisas que são essenciais para nós nesse tempo. Uma direção de Deus para você. Então, abra o seu coração e deixa Deus falar com você nesse momento, amém? Para isso, nós vamos ler 2 textos. E você já pode ir abrindo a Bíblia aí onde você está. Nós vamos ler Colossenses, capítulo 3, versículos 16 a 17. E nós vamos ler também Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 21. Quero começar por Colossenses, que diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Quero chamar a sua atenção aqui nesse texto para o trecho onde está escrito assim. E aí, se você tiver com a sua Bíblia física, você pode inclusive marcar. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Amém? Deixa marcado aí. Vamos para Efésios. Efésios capítulo 5, do versículo 18 ao 21. Porque esse texto de Efésios é irmão gêmeo do texto de Colossenses que nós acabamos de ler. E diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vamos começar aqui por Efésios, a nossa meditação. E aqui eu já quero te dizer que Paulo, ele está dizendo 2 coisas para nós. A primeira coisa que ele nos diz é preciso se encher do Espírito. Por quê? Por que é preciso se encher do Espírito? Porque se você não estiver cheio do Espírito, você vai se encher de alguma outra coisa. Por exemplo, ansiedade, medo, ira e outras coisas mais que podem embriagar a sua alma. E dessa forma, você não fica cheio do Espírito. Além de Paulo nos dizer que é para a gente se encher do Espírito, ele nos diz como se encher nesse texto. E ele diz assim, falando. Quer se encher do Espírito? Fale. Então, é falando, salmodiando, cantando, falando em línguas que a gente enche o nosso espírito. Agora, olha só que interessante.
quando você precisa encher o seu corpo, o que você faz? Você põe para dentro, não é verdade? Mas com o nosso espírito é diferente. Com o nosso espírito é o contrário. Para a gente encher o nosso espírito, Paulo está dizendo que é para pôr para fora, falando. Por isso que ele escreve, falando entre vós. Amém? Indo para Jesus, Jesus estava se referindo exatamente a isso quando ele disse assim: não é o que entra no corpo que contamina o espírito, mas o que sai da boca. Isso quer dizer que quando você murmura, quando você reclama, quando você ataca o outro, quando você diz palavras que ferem, tudo isso está saindo da sua boca e está, ao mesmo tempo, contaminando o seu espírito. Nesse texto de Efésios, Paulo diz assim: quer encher o seu espírito? Então fale as coisas do espírito. Fale hinos, salmos, cânticos espirituais, línguas estranhas, fale. Porque enquanto você fala, o seu espírito enche. Amém? Agora vamos para o texto de Colossenses que nós lemos. Ali no texto, Paulo, dessa vez, ele não nos ensina a encher do Espírito, mas de algo que está perto do Espírito, que é a palavra de Cristo. Quando ele diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Amém? Para você entender melhor isso, vamos para João, capítulo 6, versículo 63. E lá está escrito assim, Jesus fala assim: a palavra que vos digo é espírito e vida. E também Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nós lemos que está assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, pensa comigo, a palavra é viva. Então ela faz parte das coisas vivas, não das coisas mortas. Amém? Flui vida da palavra. É isso que nós estamos trazendo aqui agora. Paulo, então, ele nos diz no texto de Colossenses que essa vida que flui da palavra deve encher a gente. E de que forma que deve encher a gente? Do mesmo jeito que nós acabamos de ver em Efésios. Para encher o espírito, você põe para fora. Amém? Aqui nesse texto de Colossenses, Paulo, então, ele está nos dizendo que para a gente manter o nosso espírito cheio, avivado, cheio de sabedoria, cheio da palavra, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Você está entendendo? E não, isso não é só para os pastores, não é só para os líderes, não é só para os mentores, não. Isso é para mim e é para você também. Isso é para toda a igreja. Então, por favor, nada de ficar pensando aí desse jeito assim, ó. Ah, mas eu não vou não fazer isso. Não vou me envolver nesse negócio de ensinar e aconselhar não, porque eu não sei fazer isso. Eu não aprendi o bastante. Mas eu preciso te dizer que você é de Jesus. E se você é de Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você e ele vai guiar você nessa missão. Amém? Então, qual é o segredo? O segredo para se encher é cuidar do outro. Para você manter o seu equilíbrio espiritual, para você se manter crescendo espiritualmente, o segredo é parar de se preocupar só com você e investir no outro. Investir no crescimento espiritual do outro. Amém? Vamos falar um pouquinho do corpo humano. O corpo humano, ele é formado de membros que operam juntos, que trabalham juntos para que todo o corpo funcione. Então, eles não funcionam, eles não trabalham só para eles mesmos. Eles trabalham de forma que juntos tudo
funcione e tudo flua, tá certo? Por exemplo, o aparelho digestivo. O aparelho digestivo, ele recebe os nutrientes e aí então ele prepara esses nutrientes e deixa num ponto de distribuir para todo o corpo. Mas o aparelho digestivo, ele não se alimenta desses nutrientes. Ele se alimenta do que ele recebe do sistema circulatório. Lá no sistema circulatório, coração, veias, artérias, o coração, ele recebe os nutrientes do aparelho digestivo e recebe o oxigênio que vem do aparelho respiratório. E a partir daí, ele então distribui tudo pelo sistema circulatório para todo o corpo. E assim tudo vai fluindo, tudo vai funcionando bem. Agora, vamos pensar que o aparelho digestivo resolve parar de funcionar. Vamos pensar que ele deu uma crise. Entrou em crise o aparelho digestivo e está cansado, não quer saber mais de distribuir nada. E ele fala, não vou mandar mais nutriente para ninguém. Chega, não quero fazer mais isso. O que vai acontecer? Todo o corpo vai morrer, inclusive o aparelho digestivo. Por quê? Porque ele parou de fluir, ele parou de cuidar do restante do corpo. Ok? Agora, vamos supor que o coração, que seja o coração que resolveu ficar mal, que entrou em crise, vamos falar dessa forma. Está lá mal o coração e ele vira e fala assim, a partir de agora, eu não estou bem, não quero saber de ficar distribuindo tudo que eu sempre distribuí para o corpo todo, não. Eu vou cuidar só dos meus. Vou cuidar só das minhas artérias, vou cuidar só das minhas veias e vou viver só assim a partir de agora. E eu pergunto para você, o que vai acontecer? Todo o corpo também vai morrer. Não tem jeito. De um jeito ou de outro, morre. Por quê? Quando que morre? Quando a gente para de pensar no outro para pensar só na gente. Morre quando a gente para de se preocupar em fazer a espiritualidade e a vida funcional do outro crescer e a gente fica se preocupando só com a nossa espiritualidade. Por isso que Paulo está dizendo para nós, ensinem e aconselhem uns aos outros. Porque ao cuidar do outro, você não percebe, mas você está cuidando de você mesmo. No texto de Efésios que nós lemos, é a mesma coisa. Quer ser cheio do Espírito? Põe as coisas do Espírito para fora. Fale a palavra do Espírito em voz audível, fale cânticos espirituais, fale em línguas. Já teve uma experiência de você não estar bem, você está ruim, às vezes emocionalmente ou então fisicamente, às vezes as duas coisas, tanto no emocional quanto no físico, você está mal e de repente você toma uma decisão e decide colocar aquela canção poderosa, cheia da unção. Já passou por isso? O que acontece? Você começa a declarar aquela canção, você começa a adorar e a declarar as coisas do Espírito. E aí o que você está fazendo? Você está colocando para fora. Ao mesmo tempo que você está colocando para fora, você está também recebendo. Aquilo está entrando, o seu espírito está se enchendo. E daí a pouco você percebe que você recebe cura, você recebe vida, você recebe renovo. Você está outra pessoa. Isso já aconteceu comigo. E eu penso que muitos de vocês que estão recebendo essa palavra agora já passaram por isso também. Por isso que Paulo diz, fale, põe para fora. E em Colossenses ele nos diz, quer se encher de sabedoria, quer se encher de funcionalidade, de espiritualidade, se preocupa com o outro, se preocupa com o bem-estar do outro. Então você viu que o seu irmão deu uma recaída, que ele não está conseguindo ficar firme.
ora por ele. Manda uma mensagenzinha para ele, manda um texto da palavra de Deus, talvez uma canção que vai inspirá-lo, que vai dar um renovo sobre ele. Ou então, dá uma ligadinha para ele, combina de fazer uma caminhada, de se encontrar, de dar uma saidinha. Tudo isso que você faz para abençoar o seu irmão, a sua irmã, para abençoar o outro, vai enchendo você, vai enchendo o seu espírito. Amém? Então, ao invés de você ficar ouvindo a sua alma, ao invés de você ficar se fazendo de vítima, ao invés de você ficar se fazendo de coitadinho de mim, cadê o meu, cadê a minha parte, né? Ficar se questionando dessas coisas aí, só olhando para dentro de você, o que Deus está nos ensinando? Está nos ensinando que nós devemos cuidar do outro. Cuida do outro, porque é isso que vai te levar para mais longe de onde você chegou. Amém? Deus hoje está dizendo para você, vai cuidar do outro. É cuidando do outro que você cresce. Agora, escuta isso que eu vou te falar. Sabe qual é o segredo da vida? O segredo da vida é dar, não receber. E deixa eu te fazer uma pergunta. O que acontece com a água que fica parada? Ela apodrece. E você está cheio da água viva de Deus. Então, não fica retendo a água aí dentro, meu irmão, minha irmã. Libera. Deixa passar, deixa ir, deixa essa água viva de Deus fluir através de você. Amém? Você já deve ter ouvido falar do Mar Morto, né? O Mar Morto, ele é morto por quê? Porque ele retém tudo que ele recebe. Ele recebe as águas que fluem através do Rio Jordão. Ele recebe também das correntes de águas do Neguev, lá do deserto do Neguev. Todas essas águas vão dar direto no Mar Morto, mas elas chegam no Mar Morto e ao chegar lá, a água fica, não sai dali, fica parada. E por causa disso, ele é o Mar Morto, não tem vida lá. O pastor Jacimar contou pra gente que já há algum tempo começou a aparecer um pouco de vegetação lá na margem do Mar Morto e também começaram a surgir poças de águas do Mar Morto e já chegaram a encontrar alguns peixinhos lá. E aí tem várias teorias sobre o porquê que isso tem acontecido, porque o Mar Morto não tinha vida. E o nosso pastor, ele tem a teoria dele, e eu gosto dessa teoria dele. Ele acredita que é por causa das indústrias de cosméticos que retiram a água do Mar Morto e lá fabricam esses cosméticos e então eles comercializam aquilo para o mundo inteiro. Os cosméticos do Mar Morto são famosos, inclusive. E aí então, o que acontece? O Mar Morto começou a dar, né? Então, a partir do momento que ele começa a dar, então ele começa também a receber vida, tá certo? Então, enquanto você abençoa o outro, você também é abençoado. E Deus está dizendo hoje para você que a sua preocupação deve focar em uma coisa. Deve focar em o que posso fazer para abençoar o meu irmão que tem dificuldade de se manter firme nesse tempo. O que eu posso fazer? É isso que a expressão ensinar e aconselhar implica. Implica que, em vez de eu ficar perguntando quem vai cuidar de mim, eu pergunte de quem que eu vou cuidar nesse tempo. E aqui eu preciso te dizer, você é o guardião do seu irmão. Guarda isso. Você é o guardião do seu irmão. Sabe, Caim, quando foi questionado por Deus, Deus perguntou para ele, cadê o seu irmão, Caim? Caim respondeu assim, eu lá sou o guardião do meu irmão. Deus hoje está dizendo para nós que nós somos os guardiões do nosso irmão. Amém? Deixa eu te falar mais uma coisa importante. Escuta bem isso.
você consegue. Amém? Você consegue cumprir essa missão de ensinar e de aconselhar. Então, não deixe a sua alma dizer o contrário. De alguma forma, você consegue abençoar o seu irmão. Mesmo que você pense que o que você tem seja pouco para ser liberado sobre a vida do seu irmão. Vai que é justamente esse pouco que você tem que o seu irmão precisa receber nesse momento, nesse tempo. Amém? Então, quando você faz isso, quando você se ocupa em cuidar do outro, automaticamente você está cuidando de você, tá certo? Eu me lembro que eu passei por uma situação assim, vou falar rapidinho. Há um bom tempo atrás, eu não estava bem emocionalmente, eu estava com um problema enorme para resolver. E naquele dia eu não queria nem falar com ninguém. Mas uma pessoa me ligou em crise, entrou em contato comigo, pediu para ter um atendimento, porque ela não estava conseguindo nem funcionar, nem cuidar das coisas que ela tinha que cuidar naquele dia. E eu então resolvi atender aquela pessoa. E à medida que ela foi desabafando, o Espírito foi trazendo para mim o que ela precisava ouvir. E quando eu disse para ela o que o Espírito havia colocado dentro de mim para ela resolver a situação dela, deixa eu te contar, era tudo para mim também. À medida que eu ia falando com ela, o Espírito ia me enchendo e trazendo a direção que eu precisava. Isso é muito sobrenatural. Amém? Por isso Deus está nos chamando hoje, através dessa palavra, a cuidar do nosso irmão, a cuidar da nossa irmã. E eu ainda preciso dizer para você uma coisa muito importante. Escuta isso, mas escuta mesmo. Olha só, você não é o único que está sofrendo. Amém? Lá em 1 Pedro, a gente lê assim: saibam que os mesmos sofrimentos que vocês estão passando, os seus irmãos ao redor do mundo também estão. Então, não deixa não a sua alma operar na vítima, a ponto de fazer pirraça, e aí parar de derramar vida no outro, não querer cuidar do outro por causa de pirraça. Sabe o que acontece? A sua pirraça, ela não vai trazer a solução que você precisa para o seu problema. Amém? Está todo mundo sofrendo, igual a você. Você tem problema, eu tenho problema, todos enfrentam algum tipo de problema. Então, não fica comparando a sua dor com a dor do outro. Tipo, não vou também cuidar de mais ninguém não, porque eu não estou bem, não quero saber mais disso. É por causa disso que você não está bem. Está entendendo? Então, olha só. Cuida de você. Não estou dizendo para você não cuidar de você. Amém? Cuida de você, mas cuida do outro também. Se você deixar a sua mente focar na dor, você não vai se encher do Espírito. E a direção de Deus para nós é: encha-se do Espírito. E isso tem a ver também com semeadura. Olha só que interessante, já estou terminando, amém? Jó, ele estava no auge da sua dor, doente, tinha perdido tudo. Você já conhece a história de Jó e já tinha um bom tempo que ele estava assim. Deus chega para ele e fala para ele assim: Jó, eu quero que você ore pelos seus amigos. Sabe aqueles amigos? Aqueles amigos que vieram aqui te visitar, eu quero que você ore por eles. E Jó perguntou para Deus: mas por que, Senhor, que é para eu orar por eles? E Deus fala com ele: porque eles falaram mal de mim, porque eles murmuraram. E quando fizeram isso, eles deram legalidade para uma maldição ser liberada sobre eles. Então, por isso eu estou pedindo para você orar. E aí, o que Jó fez? Jó orou. E quando ele ora, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma semeadura. Amém? A palavra diz que enquanto Jó orava, a sua sorte mudou.
E olha que interessante, ele, ao orar, ele não orou para que a sorte dele mudasse. Ele orou porque ele estava dando legalidade a Deus para agir na vida dos amigos. Mas aí, isso foi uma semeadura. E a sorte de Jó foi mudada. Por que que foi mudada? Porque o mar morto ganha vida quando dá, não quando recebe mais. Amém? A palavra de Deus diz também que bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, quem dá, está semeando. Amém? O desafio de Deus para você hoje, então, é esse. Vai cuidar do outro. E é cuidando do outro que você cresce. Amém? Aí onde você está, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você nesse momento. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro por meus irmãos que estão recebendo essa palavra agora. Eu oro para que sejam levados por Ti para o centro da Sua vontade. Eu oro para que sejam guardados pelo sangue de Jesus, para que sejam protegidos pelos Teus anjos nesse tempo, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu os envio para a missão de cuidar do outro, de liberar vida, a missão de derramar bênção sobre o outro, a missão de serem instrumentos de Deus na vida do outro. Eu oro assim por eles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Estende a sua mão que eu quero abençoar você. Quero liberar uma bênção sobre a sua vida agora. Amém? Em nome de Jesus, eu abençoo você com paz, com prosperidade, com relacionamentos saudáveis, com descanso. Eu abençoo você com suprimento, com riquezas, com saúde, saúde física e saúde emocional, em nome de Jesus. Amém.